Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Tantas semanas já sem gravar que tô perdendo o ritmo, né, Laterano? A gente, quando começa esse programa, planeja tudo certinho, e aí entram algumas atividades que vão lá e te consomem e você não consegue cumprir as agendas. Mas estamos retomando aqui firme e forte depois aí de quase um mês sem gravar, sem publicar. Fugiu a regra aí, mas vamos voltar aí com toda a força. Correto, Taylor? É isso aí, Helder. Deu até para crescer o cabelo, né? É isso aí, Helder. Agora muito trabalho, muitos projetos, viagem entre Escala, São Paulo e Santa Catarina. E aí os horários não estão fechando. Tá difícil. Só vê as olheiras crescendo. O cara que é careca, quando o cabelo começa a crescer, preocupa, porque daí não tá tendo tempo de raspar, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Gostaria de também agradecer a oportunidade de novamente estar batendo um papo aí, transmitindo para o nosso canal Logística Fora da Caixa, cumprindo como foi no início, lá em janeiro de 2024, a ideia de trazer profissionais e eles contarem a sua história, contarem a sua experiência. Novamente, aqui hoje, uma pessoa que vai trazer muita história, muita experiência, conhecimentos técnicos. Então, você que está aí do outro lado, quer ouvir alguns insights, algumas experiências sobre roteirização, conhecimento de operação, senta aí que vai vir um bate-papo bem enriquecedor. É importante sempre destacar que o nosso podcast está sendo publicado semanalmente, as entrevistas ali no LinkedIn, no YouTube, alguns cortes no Instagram. Então, curta lá, se inscreva, comenta, deixa uma mensagem pro colega que está sendo entrevistado aqui hoje, que normalmente as pessoas vão lá e ficam felizes de ver essa mensagem. Então, Helder, apresente o nosso convidado hoje. Nosso convidado de hoje, eu já tive a oportunidade de falar com ele. Ele já tem a história dele contada na versão antiga do podcast, né? Quando era a versão online ali. Sim. Gravada pelo Zoom. Mas hoje eu estou tendo a oportunidade de falar com ele aqui presencialmente. É o Vinícius Sacramento. Conhecido aí como Sacra no mercado da roteirização, né, Vinícius? É isso aí. Seja bem-vindo aí ao episódio ao vivo, né, no estúdio. A gente vai bater um papo aí sobre roteirização, sobre os seus artigos, sobre o seu canal também no LinkedIn, na internet aí disponível, sempre colaborando com bastante conteúdo, bastante conhecimento. Seja bem-vindo. Boa, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Já agora da versão virtual, versão presencial, mais uma para fechar o pedido no Fantástico daqui a pouco. É sempre bom bater um papo aqui. A próxima é uma visita técnica. Boa, tá bom. Né? Aí fecha a trinca. É isso aí. Ô Vinícius, a tua história, né? Depois quando a gente publicar essa entrevista, a gente coloca ali o link da história sua. Uhum. Mas hoje o papo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre sobre o seu canal Logistiquês, né? Isso. O que é o Logistiquês? De onde surgiu a ideia? Conta um pouquinho pra gente como que... Bom, Logistiquês foi uma plataforma que a gente criou para poder trazer conteúdo para quem está começando na logística ou para quem já está na logística, mas não tem tanto acesso a informações mais básicas, né? Informações técnicas, mas informações simples do dia a dia. Né? Então o intuito foi inclusive de fazer essa jogada com o nome, que sempre que quando a gente escuta falar alguma coisa de logistiquês, a gente sempre acha que é uma coisa complicada. Pô, eu não entendo o que você está falando, então você está falando logistiquês que eu não entendo. E a ideia foi justamente transformar isso num idioma de fato. Então, já que você não entende, a gente pode ensinar e passar a partir dali, levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Então sempre trazendo alguma coisa mais simples de termos técnicos, termos do dia a dia, funcionamento de determinadas operações, o entendimento de como funcionam determinados sistemas ou determinadas metodologias, sempre com uma forma bem simples, bem prática, para que qualquer pessoa ali, como se fosse um aprendizado de um idioma de fato, possa aprender desde o zero e a partir daí evoluir para cada vez temas mais complexos. Tem o intuito de ser um glossário, né? Sim.
O início foi pensando nessa ideia. Hoje já expandiu um pouco mais, a gente acaba trazendo temas do dia a dia, acaba trazendo notícias que acontecem relacionadas à logística e trazer dentro dessa notícia algo que possa ser interessante do ponto de vista técnico, mas sem ser técnico demais, né? Sem ser uma página que distancie a pessoa que está lendo ali e torne aquela comunicação mais difícil. De certa forma, acaba gerando uma curiosidade em quem está lendo. Sim. E se ele quiser se aprofundar, procura por outros caminhos, né? É como se fosse uma porta de entrada, né? Para você. Não faço ideia do que é determinado tema. Ali tem uma explicação mais simples, com algum exemplo prático, alguma coisa do dia a dia. E aí sim, se ela for buscar algo um pouco mais detalhado daquilo, ela já tem pelo menos uma forma de se direcionar, já tem um conhecimento para poder buscar até mesmo outras fontes. Sim. Eu me lembro que quando a gente conversou ali a primeira vez, acho que ainda era uma ideia, né? Você estava maturando a ideia. Isso. Mas de onde que surgiu? De onde veio a vontade de escrever e de publicar isso? Veio da minha rotina como consultor, né? Sempre que eu fazia visitas em clientes para aplicar treinamentos, consultorias ou qualquer tipo de processo, sempre tinha um público ali que faltava algo em termos de conhecimento técnico, não só técnico mais amplo, mas técnico do que a própria pessoa fazia. Um dos exemplos disso foi quando eu fui dar um treinamento e eu sentia que faltava nesse treinamento uma introdução que falasse sobre conceitos básicos de roteirização. A gente sempre chegava falando do sistema, faz o cadastro, configuração, etc., mas faltava um conceito básico ali do que é roteirização, para nivelar todo mundo. Porque não sei se todo mundo que está ali sabe o que é roteirização. Às vezes tem alguém do financeiro, do marketing, enfim, que não tem essa rotina do dia a dia da logística, e não precisa ter, né, na maioria dos casos, mas que às vezes está ali no treinamento e ela vai ficar meio perdida. Começa a falar um monte de termo técnico, ela não vai entender. Então, eu criei 2, 3 slides ali falando o que era um conceito de roteirização. Pensei muito em colocar isso ou não no treinamento, porque era algo um pouco básico demais, um pouco óbvio demais para o público com o qual eu ia falar. Mas eu pensei, bom, se for básico demais, eu pulo e continuo o meu treinamento, mas vamos ver o que dá. E a hora que eu abri o primeiro slide, estava lá, roteirização, é o conceito, onde você agrupa uma determinada demanda de serviços em rotas otimizadas, e aí o analista de roteirização que estava na ponta da mesa, que trabalha com isso, sei lá, 10, 15 anos, tirou o celular do bolso e tirou uma foto do slide. Falei, opa, esse é o seu dia a dia, mas beleza, gostou da definição, tudo bem. Próximo slide. O que uma roteirização eficiente traz? Ela traz benefícios de redução de custos, otimização da sua frota, etc. Ele tira outra foto e, nossa, isso é genial, incrível isso. Eu pensei, putz, mas é o seu trampo. E é básico. É o básico, é o que você faz, sabe assim? E ali foi de onde surgiu a ideia de pensar assim, pode ser que essas pessoas que trabalham na logística, especialmente assistentes, analistas que estão começando a carreira ali, ou que já estão mais tempo, mas que vieram de uma carreira interna, sempre só passando de uma função para outra sem um acompanhamento adequado, pode não ter tido essa parte básica, pode ter pulado isso. E em algum momento, algo que é muito óbvio para alguém, para ele pode ser uma novidade totalmente incrível, mesmo que seja a rotina dele. Então, a partir dali que surgiu a ideia de, posso pensar em algo nisso no futuro. Dali para fazer a ideia se transformar, ainda foi uns 6 meses, mas foi dali que surgiu, há uma oportunidade de falar disso, porque não tem isso no mercado. É que, na verdade, a galera mais nova, assim, o cara, ele entra, às vezes, numa área por impulso ou porque foi empurrado para aquela área e não tem tempo de... E às vezes não tem nem vontade de buscar conhecimento naquilo. Exato. Ou não tem vontade ou não tem tempo mesmo. Sim, às vezes ele trabalha... Às vezes é tempo. 15 horas por dia, ele não consegue sair dali e ler mais nada. Ou ele não quer nem saber mais de nada ligado à logística a partir do momento que ele sai da empresa. Sim. Então, dar esse acesso, dar essa informação para esse público e
né, nos canais mais fáceis que tem hoje, como o LinkedIn, o próprio site, enfim, ajuda a, no momento ali entre uma passagem de feed e outro, ter uma pílula de conhecimento sobre algo da área dele. E isso pode agregar dentro da operação dele ali no dia a dia. E aí, como que foi a primeira publicação? A primeira, eu estava em um hotel, numa dessas viagens de consultoria, e pensando ainda nessa ideia do tipo, putz, eu podia montar alguma coisa nesse sentido, eu podia montar uma ideia de como trazer um conteúdo diferente, e não tinha nada para fazer no hotel naquele dia, abri o notebook e comecei a escrever. Então, falando um pouco dos desafios da logística em centros urbanos, operações de e-commerce e tudo mais, e coloquei ali fora, estou lançando um novo projeto chamado Logistiquês para tentar trazer conteúdo aqui para a plataforma, no caso o LinkedIn. Espero que vocês curtam, deem sugestões e tudo mais. E a galera gostou. Recebi vários comentários positivos. Esse é muito bom, legal, a linguagem está muito boa, interessante esse conceito que você trouxe e tudo mais. E aí falei, bom, deu certo um, pode ser que venha o segundo. Pode ser que venha o terceiro. E aí, enfim, a ideia inicial era fazer 2, 3 vezes por semana. Aí o tempo, assim como vocês comentaram no começo também, nem sempre ajuda. Então de 3 foi para 2, de 2 foi para 1. E acho que 1 vez por semana tá ok. Já tá quase chegando em 100 artigos. Né? Legal. 100 artigos? 100. Quais são os principais pontos que tu procura abordar e que dá... que você imagina que vai dar engajamento? Focado na roteirização, no planejamento, quais modais de transporte, como é que tu faz essa definição? Tem algumas frentes que a gente trabalha. Tem frentes técnicas, então falar, por exemplo, sobre drop size ou falar sobre cross-docking. Então ali é uma explicação um pouco mais técnica, ainda simples, mas um pouco mais técnica direcionada àquele tema. Tem uma outra frente que pode ser linkando a alguma operação. Nós fizemos por exemplo, que falava sobre como que é o caminho da mala depois que você coloca ela no check-in até chegar no avião e como que você recebe ela do outro lado depois. Então tem toda uma logística ali por trás de sistemas, de estrutura, né, para garantir que aquele sistema funcione corretamente, para que a sua mala chegue no seu destino. E se ela não chegar, o que acontece? Como que você recebe essa informação e como que a companhia aérea trabalha para trazer isso de volta. Então, algo mais próximo do dia a dia. E também algumas curiosidades, como, por exemplo, nós fizemos recentemente de como é o transporte, como é a logística das urnas eletrônicas. Estava perto das eleições, então, você chega lá domingo de manhã para votar, tá tudo lá. Mas como que aquilo chegou ali? Como que foi testado? Eu acho que até teve uma vez que a gente conversou, eu dei algumas sugestões, né, de ideias que eu achava que poderia ser um norte, mas eu consegui perceber a mudança de linguagem. Sim. Então, começou com as coisas mais técnicas, de fato, era inicial como se fosse um glossário, o que é um container, o que é um pallet, o que é não sei o quê. E aí do nada começou a vir umas curiosidades, tipo a ponte, a menor ponte do mundo lá. Achei legal a história. E aí agora eu vi que você começou a meio que pegar a onda dos assuntos do momento e ligar alguma coisa. Então, isso vai variando o conteúdo, né? Sim, e sempre mantendo a mesma ideia inicial de levar esse conhecimento, aí claro, de diferentes formas, e quanto mais próximo do dia a dia de quem está lendo, melhor, né? Às vezes eu não vou conseguir, numa outra situação fora de eleição, por exemplo, falar como é o transporte de uma urna eletrônica. Pode ser que tenha gente que tenha curiosidade de falar de entender como isso funciona, mas podem ter operações ali dentro da própria operação do transporte das urnas eletrônicas que é interessante para outras áreas. Então, como que eles planejam isso com antecedência? Então, a gente está falando de entregar, por exemplo, em grandes cidades, ok, você entrega em várias escolas, tudo bem, mas tem uma família lá no interior da Amazônia, a 3 horas de barco da cidade mais distante, que também vota. Como que essa urna chega lá? O planejamento é o mesmo? Então, levar esse tipo de curiosidade desperta tanto a curiosidade pelo tema em si, né, do que está sendo apresentado ali, mas também mostra visões diferentes que você pode pegar e levar para outro negócio. Porque da mesma forma que você tem que levar essa urna eletrônica lá no meio da Amazônia, alguém tem que levar uma comida, uma bebida, uma mercadoria. Então,
né, como que você consegue relacionar isso de diferentes formas? Então dá para trazer isso também, variando um pouco essa abordagem. E aí tu começou no LinkedIn, hoje tem site, quais são os canais que Hoje, isso, a gente tem a newsletter que continua semanal no meu perfil e compartilhado agora também no site. Nós criamos recentemente uma página do Logistiquês no LinkedIn para também compartilhar essas informações e trazer um público que não estava diretamente no meu perfil, né? Então a gente começou a atingir pessoas que não estavam diretamente conectadas a mim, né? ao perfil do Vinícius. Então sempre aparecia uma conexão de segundo, terceiro grau, curtindo, comentando, às vezes até compartilhando. Então, para expandir isso um pouco mais, a gente criou uma LinkedIn page com o Logistiquês também para poder trazer isso para lá. E agora a gente está começando o projeto para poder montar uma página no YouTube também, inicialmente como shorts, né, como o vídeo, por exemplo, da menor ponte do mundo, coisas nesse sentido, que depois pode expandir para vídeos um pouco maiores sobre determinados temas. E tem um projeto que está um pouquinho engavetado ainda, que eu não sei se eu vou tirar ele do papel ou não, que era passar os artigos para áudio no Spotify. Sim, então... é isso que eu tinha falado contigo exatamente. lá atrás, né? Porque às vezes a pessoa tem preguiça de leitura, né? Exatamente. Então, exatamente. Isso aí, então a gente criou o canal, a gente fez um teste com alguns artigos, mas ainda não está refinado. Só não dá mais para ser com a voz do Cid Moreira. Não é. Então... Ô, Vinícius, pegando um gancho do que tu está falando, se tu fosse para listar, quais os principais desafios para você manter a rotina de publicação de conteúdos atrativos, levando em consideração que você tem os seus afazeres do dia a dia, quais são os principais desafios? E tem que estudar constantemente, porque não dá para falar besteira. Exatamente. Teu nome tá ali, muitas vezes vem gente, não, mas não é assim. Exatamente. De outro jeito, isso deve ocorrer. Não, acontece. E eu aprendo muito também com essa parte, porque tem muita coisa ali que, principalmente esses do começo, que era conhecimento que eu já tinha, de experiência de mercado, de coisas que eu havia lido e tudo mais, mas tem coisas que eu vejo e eu não sei como funciona também. Então, tem que correr atrás. Então eu olho e falo, pô, legal isso daí. Isso aí poderia virar um artigo. E aí eu tenho que pesquisar aquilo para entender como que aquilo funciona, qual que é a melhor forma de levar isso, qual que é a forma de trazer um exemplo prático para, de novo, né, não manter aquilo técnico demais. Mas é difícil, porque tem a minha rotina, né, durante a semana como consultor e sobram esses tempos aí entre 7, 8 da noite até 6 da manhã, né, para que dormir. Então, fim de semana, a pergunta é o que você faz da meia-noite às 6? Exatamente. Então, finais de semana, principalmente, normalmente eu escrevo os artigos ali entre sábado e domingo para publicar. Agora a gente está publicando toda quarta-feira. Então, ali sábado e domingo ele fica pronto. E aí, segunda e terça, uma revisada, alguma coisinha ali para subir na quarta-feira. E, aumentando essa complexidade, a gente colocou também outras artes ao longo da semana. Porque antes era só o artigo, só no meu perfil, depois passou para o site. Depois eu comecei a compartilhar outras coisas dentro do meu perfil também ao longo da semana, para não ficar só uma ação semanal. Então pegava uma palavrinha, como se fosse um glossário, um dicionário de uma palavra, um videozinho sobre uma determinada coisa que aconteceu relacionada à logística. Então agora a gente está com um calendário terça, quarta e quinta. Gerando conteúdo. Terça e quinta, conteúdos diversos, aí pode ser desde de um termo técnico até um vídeo, e na quarta-feira os artigos. E eventualmente, segunda e sexta, mais alguma coisa se tiver espaço na agenda. Mas é desafiador. Mas é legal também, porque a reação de quem acompanha, de quem manda um feedback falando, olha, legal, não sabia disso, pô, gostei, que bacana, vou compartilhar na minha rede e tudo mais. É legal porque você vê que está expandindo esse conhecimento de alguma forma, né? Se você tiver ali uma pessoa que aprenda com aquilo que você está escrevendo, já é legal. Se você tem 10, 20, 50, melhor ainda. Então, sempre que tem alguém que demonstra ali que leu e aprendeu algo com aquilo que a gente está compartilhando ali, é sempre positivo. Vou confessar, esses tempos eu precisava montar um texto, eu fui no canal dele lá, peguei uma frase dele, é isso aí. Mas é legal, porque eu acho que assim, quem vê a gente escrevendo, ou
gerando material, o Helder gera muito material, pensa, não, um pouco é da experiência, mas muitas das coisas é estudo, é correr atrás, não é tá tudo na cabeça. Sim. E aí você vai publicando, né? Exatamente. Tem coisas que eu não lembro. A gente falou uma vez, até uns 3, 4 meses atrás, a gente falou sobre cubagem de carga. Eu vi alguém falando num treinamento que não tinha entendido uma conta, ela falou, eu podia colocar sobre isso. E eu abri o notebook e falei, vou escrever. E eu, como é que eu faço essa conta mesmo? Aí você vai no Google, lembrei, beleza. E aí você começa a montar. Então, assim, não é uma fonte infinita de conhecimento que alguém vai bater na porta e falar qual que é a fórmula tal. É tanto. E acabou. Não, né? Exatamente. Mas a gente consegue, por já estar dentro da área, por gostar da área, por gostar desse contexto, né, de todo esse conteúdo, consegue gerar de uma forma mais fácil para quem não tem, às vezes, como o tempo, ou tem caminhos. Preguiça, não tem os caminhos, não tem os recursos para poder chegar naquela informação. Então já entrega mastigado, fala, tá aqui. Essa é a conta, é assim que faz, serve para isso. Pô, quer saber mais sobre isso? Tem um artigo que fala sobre isso. E aí, se a pessoa quiser aprofundar, ela entra e dali ela pode ir para outros caminhos também. A gente costuma dizer que o cara que é da logística, ele ama muito o que faz, né? Porque é muito sofrido você viver no dia a dia. E aí, quando tu começa a escrever conteúdo, a publicar conteúdo, essa fase inicial, ela não tem patrocínio, ela não tem verba, não tem, né? Não tem orçamento para aquilo, não entra um centavo. E ainda tu, às vezes, vai lidar com uma crítica, né? Como é que é isso para ti nesse início? As pessoas questionam de ti, você ganha alguma coisa com isso? Porque a primeira coisa que as pessoas nos perguntam aqui, né? O que você ganha com aquilo, né? Além do network, nada. A experiência de ouvir as histórias, né? Não deixa de ser uma conversa legal, mas sim, financeiramente isso aqui não gira. Imagino que para você também, né? Não tem monetização, não tem nada. Como é que é lidar com isso? O que você pretende com isso? Além do que você disse no início, né? Do objetivo principal, mas onde você pretende alcançar com isso e como que é lidar com, às vezes, a crítica dentro de um artigo, um comentário negativo, não sei se você já recebeu. Recebi poucos até hoje. Isso é bom também, que eu acho que... Ou porque as pessoas não se sentem, talvez, à vontade de fazer uma crítica no LinkedIn, talvez, que é uma rede um pouco mais ainda aberta, mas fechada no sentido de... Não é para tanta gente, mas são para as pessoas certeiras ali, mais específicas. A visibilidade é diferente, né? Diferente de um comentário no Facebook, no Instagram e tal. Então, a visibilidade ali dentro pesa um pouco mais porque não é só a pessoa, é a pessoa e a carreira dela. Isso. Então, se ela fala alguma coisa... criticando, e enfim, ela poderia criticar à vontade, mas se é uma crítica que não tem embasamento, ou que todo mundo olha e fala, nada a ver, tá criticando de graça, aquilo pode queimar aquele profissional. O pessoal vai falar, quem que é essa profissional aqui? Ela critica as pessoas sem saber, e isso acaba gerando uma negatividade maior para a própria pessoa, mais do que para mim. Com relação a valor e coisa do tipo, não tem gerado ainda, né? Não é algo que... acho que nem foi o objetivo inicial. Falar assim, vou montar e vou ser youtuber. Vou detonar de dinheiro, nunca mais vou trabalhar, vou só escrever artigo de logística e tá tudo certo. Nunca foi o caminho. A gente vem trabalhando algumas frentes para tentar, em algum momento, rentabilizar isso, né? Então... pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser um workshop, algo nesse sentido. Mas uma coisa de cada vez, né? Acho que primeiro o foco hoje é criar uma base de conhecimento. Fazer com que as pessoas conheçam o canal, conheçam o conteúdo, interajam com aquilo que está sendo publicado e a partir daí, tendo uma base fiel de seguidores, de pessoas que estão sempre ali consumindo aquele conteúdo, aí sim passar para uma etapa onde a gente pode oferecer aquilo para um leque ainda maior, como, por exemplo, algum curso sobre logística, algo nesse sentido, né? Então, tá dentro dessas ideias, mas realmente a gente está há 1 ano e meio com esse projeto, e não é um projeto voltado para rentabilizar. Se fosse, já teria morrido de fome. Nós ia morrer abraçado. Agora voltando um pouco para o dia a dia do profissional, igual você que
lida muito com projeto, roteirização, enfim, software. Quando você chega numa empresa, qual é a característica ou das principais, vamos dizer assim, dos projetos que tu pega hoje? As empresas já estão maturadas o suficiente para tecnologia? As empresas todas já estão em alta performance ou é o contrário? Tem muita gente grande ainda fazendo processos na mão. Como que é a característica que tu percebe quando tu Tem chega? muita gente grande fazendo coisa na mão ainda. E é uma das coisas que me surpreende quando eu acesso, né, a operação. Mas, por outro lado, também é algo que eu já espero, né? Eu acho que a logística de 30, 40 anos atrás, quando ela cresceu e começou a realmente expandir e entregar coisas para todos os lados e foi avançando cada vez mais até a gente chegar no momento em que uma entrega levar 15 dias era algo incrível, depois levar 7 dias era algo de outro mundo, 3 dias, 2 dias, 1 dia, hoje a gente está falando da mesma hora. Né? Hoje, dependendo do que você vai comprar no e-commerce, você fala assim, vou comprar agora 8 da noite para me entregar amanhã às 10. Pô, amanhã? Às 10 ainda? Podia chegar agora. Comprei um negócio 2h30 da tarde, chegou às 4h30 lá em Guarulhos. Dependendo, você ia ficar assim, 2 horas para chegar aqui, que demora. Certeza que se eu tivesse ido na loja do fulano, tinha comprado mais rápido. Então, essa mudança de conceito, de cada vez fazer uma entrega mais rápida, não acompanhou necessariamente a tecnologia para fazer isso. Então, as pessoas que já estavam lá naquele começo fazendo aquela logística tradicional evoluíram alguns conceitos ao longo do tempo, mas não necessariamente evoluíram a tecnologia para ajudar. Evoluiu a parte técnica, a parte teórica. Então, como que eu faço, se eu tenho 10 papéis aqui, como é que eu agilizo esses 10 papéis? Vou montar um processo e tal, mas nunca do tipo, como que eu transformo esses 10 papéis em um sistema? Como que eu elimino esses papéis para uma parte que eu não preciso encostar em nada e já me entrega um resultado? Esse caminho, ele não foi seguido diretamente por muitas empresas. E agora, né, conforme essa agilidade da entrega se torna um fator que é determinante para um cliente escolher a empresa A ou a empresa B, acaba levando a ter que mexer um pouco mais. Do jeito que eu faço hoje na mão, eu não consigo ser mais rápido do que entregar em 5 dias. Como é que eu entrego em 2, em 3? Preciso de um sistema. E aí as empresas vão atrás de sistemas para poder tentar apoiar. Só que aí vem o segundo porém. Muitas empresas adquirem um sistema pensando que aquele sistema já vai resolver tudo, é como um plug and play. Você vem aqui, instala, baixou e tá tudo ok. Tem toda uma lista de processos, né? Toda uma cadeia de etapas ali que acontecem no dia a dia que precisam se adaptar para usar um sistema. Senão o sistema não serve de nada. Né? Então, pensar em não só na parte, por exemplo, da roteirização, que é o meu caso hoje, né? Minha formação vem na parte de roteirização, mas não só na roteirização em si, no analista de roteirização, mas como que a informação chega para ele, de onde essa informação vem e para onde aquela informação vai depois que ele trabalha. Muita gente não pensa nisso, muita gente só pensa no analista. Comprei um sistema de roteirização, treina meu analista de roteirização e tá tudo certo. Só que, como essa informação chega para ele? Alguém grita ali um pedido. Ele não tem como pegar um pedido que alguém gritou. Isso tem que vir de uma base. Isso tem... Que base? Como é essa base? De onde vêm esses dados? Eles estão formatados para você poder, por exemplo, fazer um georreferenciamento de dados, sabe? Aí você começa a entrar nesse detalhe e as pessoas falam, é mais complexo esse negócio de sistema. Eu achei que era só colocar um sistema aqui. Eu achei que era só virar a chave. Exato. Então, a mudança de cultura vem não só da roteirização em si, das pessoas que operam na roteirização, mas de toda a cadeia. Que eu preciso adaptar todo mundo. A pessoa que digita o pedido hoje num Excel, talvez ela tenha que digitar isso num sistema. A pessoa que faz isso num papel vai ter que subir isso talvez numa planilha que para ela seja uma evolução no processo. Mas eu tenho que trabalhar com essa pessoa, eu tenho que trabalhar com a pessoa da expedição que vem depois. Então eu roteirizei, montei uma rota, entreguei um cenário.
Para onde isso vai? O que eu faço com isso? Né? Como que o João, auxiliar de expedição 3, que entra 11 horas da noite, enxerga o que eu faço? E como que ele dá seguimento para que aquilo entre no caminhão no dia seguinte? Então, é um processo muito amplo que nem sempre a gente tem acesso para poder lidar com todas essas etapas, mas a gente sempre tenta atingir o máximo de etapas possível para melhorar a utilização, né, para melhorar a experiência do usuário, né, no caso o analista e toda a equipe que está ali com ele, para que chegue num melhor resultado. Senão, ele vai ter uma experiência frustrada, ele vai ter um baita de um sistema que não ajuda em nada, e o pensamento que vai vir é que antes, quando ele fazia na mão, era mais rápido. Parece loucura, mas às vezes dentro de um mesmo setor, uma mudança de turno, um não sabe o que o outro faz. Falta a comunicação. Exatamente. Às vezes, um sentado do lado do outro não sabe o que o outro faz e para que ele faz. Exatamente. Quando você pega algumas empresas desse jeito, isso Legal. dá um trabalho. Vou pegar mais um gancho. A gente que normalmente se depara com projetos logísticos e implantação de roteirização, você usou uma frase muito boa, né? Que o cliente acha que compra, vai ser um plug and play, vai apertar um botão e pum, montou, sei lá, 50 rotas ali. Uhum. No teu ponto de vista, eu conhecendo já essas operações, as empresas compram o sistema de roteirização, mas onde muitas empresas fornecedoras agora falando, né, o nosso existe um algoritmo automático, eu vou apertar um botão, ele vai formatar as rotas automáticas. Quando tu vai ver na operação, todo mundo desenhando no pedido na mão. O que se deve isso, na tua opinião? Eu acho que também a falta de conhecimento de como o sistema funciona, ou de como o sistema pode ajudar. Acho que é muito a ideia, assim, ouvir alguém dizer que se eu colocar um sistema aqui vai ser legal. Então, eu vou colocar um sistema. Mas que sistema? Para quê? Como? Que resultado que esse sistema tem que te entregar? Né? A conversão principal de ideia, e aí passa muito no que a gente tenta colocar nos artigos, porque levar esse conhecimento pode ajudar a pessoa a fazer essa conversão de uma forma mais rápida, né? Mas o conceito principal é como que eu traduzo o que a pessoa faz na mão, as regras que ela utiliza ou o que ela pensa, para que o sistema replique a operação e entregue de forma mais otimizada, né? No mínimo, e mais rápido. Se eu não conseguir melhorar resultados de redução de frota, quilometragem, imagine que é uma pessoa incrível que roteiriza e que faz aquilo. Eu ia falar eu de 15 anos atrás, mas enfim. Mas imagine que alguém que faz isso lá muito bem, que vai dar quase um 0-0, mas, cara, ele vai gastar 20 minutos e o sistema vai gastar 30 segundos. Então ainda você vai ter um ganho, mas na grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, você tem oportunidades de ganhos expressivos na operação. Porque quando você começa a entrar no detalhe, você começa a descobrir regras que não são regras, regras que existem que ninguém fala, que é tão usual que não é mais uma regra, já acontece no dia a dia. Exceções que são regras. Exceções que são regras. As regras, de fato, que acabam virando a exceção da exceção. Não, todo cliente meu tem janela de horário. Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Fala, beleza, começa por quem? Se eu não vou mandar 30 carros, um para cada prioridade que você tem. Não, mas aí esse aqui pode ir junto com esse, porque ele é prioritário, mas não é tanto. Então, se ele não é tanto, né? Não é. Não é. E aí, quando a gente vai puxar temas para poder montar isso, a gente pensa também nessa parte, porque quem vai... Um dos públicos-alvo que vai ler aquilo dali é essa pessoa que faz essa roteirização. É essa pessoa que monta o cenário todo dia. Se essa pessoa for só um apertador de botão, como que eu transformo essa pessoa de um apertador de botão para pelo menos entender por que ela aperta aquele botão? Sim. E a partir daí falar, eu deveria apertar esse botão mesmo? Ou eu deveria apertar nesse horário? Ou eu deveria ter outras informações para apertar esse botão? E aí ela começa a expandir, né? Começa a ter mais detalhes para poder tomar uma decisão e ser cada vez mais um decisor dentro do processo, que vai influenciar lá na frente numa decisão, por exemplo, de escolha de um sistema ou até mesmo da manutenção daquele sistema ou da substituição por outro. Que ele vai olhar e falar, tecnicamente falando,
pelo que eu uso aqui no meu dia a dia, pelo que eu trabalho, eu gosto desse sistema por causa disso, disso e disso. E aquilo vai ter um embasamento que vai fazer com que aquilo se mantenha, ou até mesmo que fala, eu não gosto desse sistema porque ele não me entrega isso, isso e isso, e eu gostaria de ter isso na minha operação porque é um indicador importante. Né? Então, quando ela chega nesse nível, a gente começa de fato a ter um sucesso de implementação de maior qualidade, porque você está discutindo com alguém que realmente sabe o que ela busca. Antes disso, é só uma pessoa que viu um corte, viu alguma coisa e fala, pô, tem um sistema lá que é incrível, pô, vou instalar também. Né? E nem sempre vai dar certo isso. Para você que trabalhou lidando aí com tanto clientes da área do e-commerce quanto clientes da logística tradicional, na sua visão, a gente que atua aí no mercado, hoje está em alta o cara da logística tradicional buscar soluções tecnológicas que estejam próximas à velocidade da logística do e-commerce, né? Sim. Você deve ter enfrentado bastante questionamento nisso, principalmente sobre algoritmo. Consegue trazer para a gente algumas experiências e questionamentos relacionados a isso? Dessa diferença de parâmetros? Tem vários, deixa eu pensar. Geralmente, um dos pontos que eu comentava sempre com a equipe que trabalhava comigo é que quando a gente entra numa discussão técnica sobre qualquer coisa, e se a gente está falando, por exemplo, de um sistema de roteirização ou está levando um sistema de roteirização, nós temos que ser as pessoas mais inteligentes do assunto daquela área dentro da sala. Pode ter o diretor Latam de alguma coisa, pô, ele é muito bom no que ele faz, mas ele é muito bom na área dele. Na área do sistema, sou eu. E como que a gente chega nisso? Levando conhecimento e levando dados, levando fatos. Né? A gente nunca vai discutir com uma operação sobre um resultado ou algo do tipo, sempre baseado, porque eu acho bonito, eu acho feio, minha rota é bonita, minha rota é feia. Não tem rota bonita e feia, você tem dados. No fundo ali você vai ter informações que estão trazendo um resultado melhor ou pior. Já teve situações onde a gente, por exemplo, tinha uma operação que tinha 10 pedidos numa cidade e o analista lá montava fora do sistema 5 veículos, 2 pedidos para cada carro. Colocou lá as regras de horário e tudo mais, e quando a gente foi montar isso no sistema, esses 5 carros viraram 2. 5 e 5. Mostramos para ele e falou, dá para fazer com 2, não precisa ter 5 carros aqui. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, você conhece de logística? Você já trabalhou com logística? Aí eu falei, aí você segura um pouquinho, né? Já trabalhei um pouquinho com logística. Você entende de logística? Pouquinho. Porque como que você acha que meu motorista vai fazer isso daqui com 5 entregas? Você acha que ele consegue fazer isso? E aí é onde entra essa parte do conhecimento. Fala, olha, você informou um tempo de atendimento X. Você informou essas janelas aqui. Você informou que esses clientes estão nesses lugares. Certo? Certo. Se essas informações que você me passou estão certas, ele consegue fazer isso. Ele só não vai conseguir fazer isso se essas informações estiverem erradas. Aí eu te devolvo a pergunta. As informações que estão aqui estão certas ou erradas? Não, tá tudo certo. Então ele consegue fazer. Não tem argumento. Não tem mas eu nunca fiz assim. Então vamos fazer. Manda o motorista pra rua. Se precisar, eu vou lá junto. Vamos ver se ele não faz 5. Se ele não conseguir fazer, a informação tá errada. A gente não pensou em alguma coisa, a gente não conseguiu traduzir alguma coisa para poder colocar no sistema e tal, e a gente vai descobrir juntos e vai colocar. Se ele conseguir fazer, é só um pensamento, é só uma ideia que ninguém nunca tentou fazer, por exemplo, desse jeito. Né? E depois mandar isso para a rua e deu certo. Já enfrentamos resistências, principalmente com relação imagino que vocês encontrem isso também na operação de vocês no dia a dia, com relação ao visual da roteirização. Essa roteirização está feia. Você está lá com baita de um resultado, reduzindo X% de qualquer coisa e tal, mas esse resultado é feio, porque na região tal os veículos se cruzam, eles passam na mesma rua. Eles não deveriam passar na mesma rua. Por que ele não deveria passar na mesma rua?
50 mil ruas em São Paulo, por que eu não posso fazer dois veículos passarem na mesma rua? Não, porque isso não é eficiente. Eu falei, mas você viu que o veículo A tá indo atender o fulano, que é de 7 às 8, e o B tá indo atender um cara do lado dele, que é de 7 às 7 e meia, e que se eu mandar esses dois no mesmo carro, ele não atende um dos dois? Por isso que eles estão indo na mesma rua? Ou porque ele tá indo da zona sul para a zona leste, ele só tá passando por aqui para atender um cara lá na zona leste. Não tem nada a ver com o cara que tá aqui na zona sul. Ele só tá passando porque é a sua base. E aí você começa a levar esses pontos e criar tentar criar essa confiança com a equipe, né? Inicialmente é difícil, porque fica não seria uma guerra de egos, mas fica uma situação do tipo, pô, ele tá dizendo que eu tô errado, ele tá falando que eu não sei de nada e tal. Mas sempre tem alguém ali na sala que é mais decisor do processo, e esse alguém vai falar assim, pô, fulano, ele tem razão. A gente deveria pelo menos tentar fazer isso daí que ele tá falando. E aí começa a ter um caminho, né? Aí eu começo a olhar para aquela pessoa e falar, beleza, você tá me ajudando, então você vem aqui e me ajuda a convencer o seu time de que essa ideia talvez seja melhor, de que talvez o seu time não esteja enxergando toda a possibilidade que um sistema pode te entregar. Buscando ainda sobre o plug and play, vou fazer um bate-bola aqui das dificuldades do campo minado, que é uma roteirização, né? Um dos primeiros, talvez o principal elemento é o tempo médio de entrega, a janela de atendimento, a grade de entrega, né? A frequência desse cara, o volume, a área restrita, né? Você pega aqui em São Paulo, vamos descobrir isso sentindo na pele o que é uma roteirização numa área de rodízio, numa área de centro expandido, numa área de rua proibida, né? E aí, fora esse campo minado, você já precisa pensar em tudo isso, vem os dados referentes ao veículo, né? A capacidade de carga, o volume daquela região, que é o que vai determinar se a rota fica bonita ou não, se ela se enquadra dentro da janela ou não. E aí, depois de tudo isso montado, as prioridades, né? Quando você chega e encontra um cenário desse, né? Você tem todo esse campo minado que você precisa trabalhar para que o sistema atenda essa necessidade de chegar a um melhor resultado, não tão bonito quanto, mas como é que é lidar no dia a dia? E parte, é óbvio, do teu conhecimento, da contestação, mas tem coisas que nada daquilo que você está fazendo e que o sistema pode entregar vai resolver, porque no final o que importa é a ação manual para atender o cliente naquela ordem, não necessariamente no que o sistema está sugerindo. Sistema nenhum vai funcionar dessa maneira, né? Como que tu age diante dessas situações? Como foram experiências nesse sentido? A gente tenta ir primeiro pelo caminho ideal. O caminho ideal seria fazer com que a operação pense de uma forma diferente para poder chegar num resultado que é o melhor dos mundos. E isso pode envolver quebrar algumas dessas premissas. Muitas empresas, por exemplo, trabalham com cabeça de CEP. Aqui em São Paulo tem um monte que faz isso. Então eu tenho o CEP 012, tudo que é pedido com CEP que começa com 012 vai no mesmo carro, tudo que é 013 vai num outro carro, e por aí vai. Quando você quebra essa estrutura, você já começa a ter ganhos muito efetivos ali, porque às vezes a divisa de um 012 para o 013 é uma rua. E às vezes um fica vazio, um fica meio vazio, o outro fica meio vazio, você poderia juntar esses dois e fazer um carro só. Quando ele não aceita isso, fala, não, minha operação sempre trabalhou com cabeça de CEP, é uma estrutura que eu tenho, toda a minha operação gira em torno disso, você começa a ir para os outros fatores, mas que vão perder eficiência. Então a gente sempre começa assim, nesse cenário A, por exemplo, é onde você tem toda a sua oportunidade de ganho. Mas para ter esse ganho, você tem que abrir mão disso, disso e disso. Tá disposto? Putz, não tô. Beleza, então vamos para o cenário B. No cenário B, você não abre mão disso que você não está disposto a abrir. Mas eu não te entrego mais essa e essa eficiência. Mas seu sistema promete. Meu sistema promete, mas ele está baseado numa eficiência que você não quer ter. Né? E uma das formas de provar isso, de demonstrar como que isso impacta na operação, é pegar um modelo, né, um baseline que a operação já tem.
Então, me mostra uma roteirização do seu dia, por cabeça de CEP, por qualquer coisa, sequência, etc. Como que ela ficou? Pô, deu 30 carros, 80% de ocupação, carro na rua tal, beleza. Você pega aquilo com as mesmas regras, aí vai nas regras básicas. Janela de atendimento, pô, tem que atender todo mundo nas janelas que estão ali. Uma prioridade, eventualmente, desde que nem todo mundo seja prioridade, né? Cortando o raciocínio, né? Janela de atendimento. A janela do cara é das 7 da manhã às 18. Mas ele só recebe cedo. Né? Eu ouvi essa, eu já ouvi essa bastante. A janela dele tá lá, cadastrada, das 7 da manhã às 18, mas ele só recebe cedo. Aí eu comecei, eu contornei Todos isso. só recebem cedo, né? Eu comecei a contornar isso explicando um pouquinho diferente. Eu falei assim, olha, janela de atendimento é o horário que ele pode receber. Então, é diferente a janela que ele funciona da janela que ele pode. Isso. E às vezes é até da janela que ele quer. Às vezes você tem 3 janelas. Então, tinha um exemplo desse muito bom em padaria. A padaria funciona das 6 da manhã às 10 da noite. Essa é a janela dela. É melhor entregar farinha, leite, etc. na padaria de manhã, para o pessoal ir lá e fazer pão, etc. Então é melhor entregar de 6 a meio-dia. Mas de 6 a meio-dia eu posso chegar lá às 6, 6 e 5, posso chegar às 11, 11 e meia. Se eu chegar às 11 e meia, atende? Não atende. Então, a sua janela que você deseja é, sei lá, de 6 a 7. De 6 a 7 e meia. Isso vai ser sua janela de atendimento. Ah, mas a padaria até as 22. Beleza. Para quem vai comprar pão. Para quem vai receber é outra história. E aí você começa a direcionar isso. E aí começa a gerar os conflitos. Porque numa dessa, começa assim, o cliente recebe igual você falou, de 7 às 16, mas é melhor ele receber de manhã. Assim, tá. Então, a janela é de manhã. E se eu colocar de 7 a meio-dia? Ou se eu colocar só uma prioridade básica para ele poder, se possível, colocar esse cliente no começo de uma rota, mas sem horário? Melhora a sua situação? Ele pode chegar lá às 7, pode chegar às 9, pode chegar às 10 e meia, 8, depende de como está o dia ali. A hora que você apresenta isso, primeiro fica assim, não sei, fulano sempre recebeu às 7. Como é que fulano vai receber agora às 9 e meia? E aí você devolve, né? Mas você falou que podia ser de manhã. Manhã não é só 7 horas, manhã é até meia hora do almoço ali. E aí você começa a trabalhar com esses detalhes para poder buscar ganho. Cada detalhezinho desse te dá 0, alguma coisa no ganho potencial que você tem ali. Então você faz isso para 300 clientes, pô, já estou ganhando um pouquinho aqui. Se eu tenho 400 clientes com prioridade, mas das 400 você vê que na prática são só 10, esses 300 e cacetada que eu tirei, já é um outro ganho que eu posso trabalhar de outra forma. E aí se você começa a montar 2% de ganho, 5% de ganho, 10% de ganho, depende de como, até onde a operação permite chegar nessa revisão. Né? Isso parte muito da ação conjunta do comercial entender esse custo. Sim. Que precisa mudar, né? Sim. Porque essa parametrização, na maioria das vezes, ela vai alterar grade, vai alterar frequência, enfim. Mas eu, dentro desses anos também operando com isso, eu não consigo ver um ganho de resultado independente da tecnologia, da marca que o cara utilize, se não tiver uma participação do cliente, que são raros os clientes que estão envolvidos em aceitar aquele ajuste. Uhum. O comercial, dificilmente ele quer ir lá e pedir uma mudança. Né? Isso é fato. Mas a gente não tem o cliente participando desse favorecimento. Sim. E aí você tem a empresa A, empresa B, empresa C, imagina que dentro de um supermercado você tem 50 empresas diferentes fornecedoras se planejando para ir lá e não tem nada integrado e ele não está integrado a nada. Tudo isso poderia favorecer a rotina dele, mas também não se importa com isso. Uhum. Aí você tem um conferente lá na ponta lá que é o cara que está ali alinhando tudo isso, não tem acesso a nenhuma ferramenta que dê para ele um overview ali do cenário do dia. Sim. Né? E do nada chega 8, 10 carros
sem programação. Você ainda tem os caras que ainda agendam, né? Ainda você tem alguns que tem um mínimo de organização que ele trabalha agendado e aí não vai chegar, vai ter um acúmulo às vezes, um conflito, mas por quebras de tempo, né? Sim. Ocorrências, anomalias ali. Mas esse cara, ele não faz nenhum desses planejamentos. Aí eu entrei com um carro essa semana, tinha 8 carros na frente. O cara ficou 4 horas parado num cliente. O que você vai fazer com isso? Que sistema que vai resolver isso? Não tem sistema para resolver isso. Então, aí é onde você deve ouvir e com certeza já perdeu clientes em algum momento. O sistema não resolve nada para mim. Sim. Não, pode tirar que não atende. E nada disso que a gente está falando é discutido. Nada disso que a gente está falando se estende para outras áreas, né? Já passou por isso? Já, bastante. E... Porque dessa fala toda, por exemplo, você tem pelo menos 3 frentes ali que não estão se inteirando com nada do que está acontecendo. Uma é o cliente, de fato. Então, não tem ninguém indo lá falando assim, olha, eu estou melhorando a tecnologia da minha empresa para poder te atender melhor. Então, eu estou passando por um processo de adaptação e tal, e a gente está estruturando a nossa área de logística e tudo mais. Então, gostaria de te ouvir o que é melhor para te atender, isso para um cliente mais premium, ou até mesmo falar assim, olha, eu estou passando por isso e tal, você vai identificar mudanças no seu horário, tipo assim, vou mudar seu horário e qualquer demanda e tal pode trazer para o nosso time de suporte, de saque, customer, qualquer coisa do tipo. Então essa frente não existe. A frente comercial, raramente ela é envolvida num projeto, por exemplo, de implementação do sistema de roteirização, de TMS, de WMS, num RP. Dificilmente ela entra, a menos que você tenha uma ação direta na área dela. Por exemplo, para eu implementar um sistema, você vai ter que digitar o seu pedido no meu sistema. Aí eu envolvo comercial. Mas se ele vai continuar digitando o pedido no sistema que ele tem lá e esse sistema vai mandar para o sistema de roteirização, eu não faço ideia de quem é o comercial. Isso é um problema. Acho que, para mim, isso é uma dor de 10 ou 12 anos atrás, acho que até mais, de quando eu era conferente recebendo carga. Uhum. Não tinha isso na época, mas eu entendo que é um câncer da logística de entrega, deixar nota. Sim. Tu roteiriza a ida desse cara uma vez, tu não roteiriza a ida desse cara 2 vezes. Eu não mando ele passar de novo e vai de novo, óbvio, de novo. Né? Você tem ali toda a questão de gerar uma reentrega, é um custo logístico que, né, onera bastante ali, mas, cara, é como se tu fizesse 2 roteirizações, uma para deixar a nota. Isso não faz sentido com a tecnologia, por isso que eu digo que o cliente ele não está envolvido. Quando você pega um que tem ali um sistema de digitação de pedido, outro que tem um agendamento, por mais que isso é um trabalho pesado para a logística ficar fazendo isso manualmente, né? Você acessar 10 portais diferentes para agendar as entregas, né? Isso é um ponto. Mas o cara que ainda trabalha recebendo nota, deixa a nota. A nota é um critério de agendamento, a nota é um critério de que existe um pedido. Como se não bastasse a briga ali de você chegar e não existir de fato o pedido, né? Que é uma questão comercial que, óbvio, tem seus problemas, mas para mim o câncer do negócio é o trajeto de você deixar a nota. Isso... E aí começa a ter outros problemas, que a partir do momento que você deixa a nota e vai fazer outra entrega, você começa a rodar com a mercadoria sem nota, porque a nota ficou lá. Alguns lugares tiram uma cópia, mas quem vai ter organização para tirar uma cópia enquanto o motorista está ali? Normalmente ele deixa a nota mesmo. Ele pega uma via ou pega bloco e fala, tá aqui, isso aqui é que eu vou te entregar, eu vou ali no supermercado fulano e volto. Enquanto ele está indo lá, ele está indo sem nota. Então ele já começa a ter um risco legal aí, né? Outro ponto quem me garante que aquele cara que eu entreguei a nota vai saber onde está a minha nota quando eu voltar? O motorista vai lá, faz o atendimento, não acontece nada com ele, ele volta. Não, beleza. Você deixei nota com um moreninho aí, o carinha tá ali, o fulano, o estagiário. Não sei quem é esse cara. E ele fala, não, deixa a nota aqui de novo. Não, mas eu já deixei. Não, então eu não vou receber. Se você não me deixar a nota aqui, eu não recebo. E aí,
a entrega vai embora. Ou fala assim, não, eu tenho que achar a sua nota, mas agora eu tenho que liberar a entrega do fulano. Aí você fica 3, 4 horas parado. A gente fez até uma brincadeira esses dias com... lá do Logistiquês, com aquele meme do show da Xuxa, que era baseado justamente nisso. Né? Tá mais de 4 horas esperando para descarregar e até agora nada. Que show da Xuxa é esse? Basicamente era isso. Porque acontece. E assim, é o que a gente chama na parte de roteirização, né? Que é a parte de execução do planejado. Então você planejou um processo ali para atender em X minutos, mas se o realizado não acontece da forma que você planejou, o planejamento já era. Aí você tem 2 formas de tratar isso. Ou você tem um plano B com uma equipe que está acompanhando, monitorando, para já pensar como se fosse quase uma nova roteirização em tempo real, para saber o que vai dar para aproveitar ou não do dia. Ou você deixa o motorista lá se virar e no final do dia você vê o que ele conseguiu fazer na sorte que ele teve lá. Em ambos os casos é ruim para o sistema, né? É ruim. Porque tu perde o histórico. Tu perde o histórico, tu perde às vezes até a própria confiança. Às vezes você vai ter alguém que não está tão inteirado com o processo, que vai chegar lá de longe e falar assim: ah, mas saiu 10 pedidos e voltou 5. Esse sistema aí não serve. Antes entregava os 10. Só que antes entregava os 10 com 14 horas de trabalho, com 5, 6 horas extras. Às vezes o cara fazia esse negócio, pô, eu pago o fulano, que é o conferente, e ele me ajuda a receber mais rápido, e ele tira isso do bolso porque ele não quer voltar, quer ir embora para casa cedo. Então, tem um monte de coisas que acontecem ali ao redor que um sistema não vai conseguir suprir se não houver um acompanhamento de quem está contratando o sistema, né? Que é aquele ponto que a gente falou um pouco antes, né? De abranger toda a cadeia. Né? Quando a gente está olhando para um sistema de roteirização, não estou olhando só para o analista que está na sala, eu estou olhando para todo mundo que passa por ali. E esse todo mundo envolve o comercial fazer o pedido no dia certo, se ele estiver fazendo no dia errado. Envolve o comercial ou customer, dependendo da empresa, fazer uma negociação com aqueles clientes que geralmente retêm o veículo por mais tempo, levando um histórico da própria roteirização e do monitoramento. Das últimas 10, 15 entregas que eu fiz aqui, eu fiquei em média 1h40. Sendo que você me disse que se eu chegasse aqui, entregaria em 20 minutos. Eu preciso mudar minha média para 1h40 e com isso prejudicar outros atendimentos e encarecer o meu custo e tudo mais. Corrige. Ou eu posso mudar, por exemplo, uma janela, ou eu posso mudar um dia de atendimento onde você consiga de fato me atender próximo desses 20 minutos. Às vezes eu venho na segunda de manhã e não é o melhor horário. Talvez seja melhor vir segunda no fim do dia. Talvez seja melhor vir terça na hora do almoço. Então, essas informações, elas precisam ser consumidas de alguma forma por alguém, senão é só um monte de dados. A gente vai gerar, a cada entrega que o motorista faz com um aplicativo, ele está gerando ali, só das ações que ele está fazendo de entregou, não entregou, tirou uma foto, ele deve estar gerando no mínimo umas 15 informações diferentes. Sim. Daquela entrega. Isso vezes 10 entregas na rota, de uma rota bem light, né? Se a gente vai falando de uma e-commerce, está falando de 80, 100. Vezes 5, 6 dias na semana, vezes um mês inteiro, é muita informação que você tem. Só que não adianta ter esse monte de informação se não tem como alguém olhando para aquilo e falar, olha, isso aqui está fora da curva. Atuando na raiz, né? Exatamente. E por que está fora da curva? É um problema nosso ou um problema do cliente? Pô, é um problema nosso. Aí sim, analista de roteirização, olha, isso aqui que você está considerando não está legal. Isso aqui deveria ser diferente. Comercial, a gente precisa marcar uma reunião com esse cliente aqui porque ele está impactando. E se eu não melhorar esse atendimento e realmente gastar todo esse tempo quando eu for lá, eu vou ter que aumentar o custo, porque eu vou começar a mandar um veículo para lá com menos entregas, ou às vezes até um veículo dedicado. Alguém tem que pagar por isso. Né? Ou a conta do comercial paga, ou o cliente paga isso dentro do frete dele. No transportador acontece muito isso, né? O cliente liga e fala assim, vem buscar uma caixa aqui amanhã. E, pô, tem uma coisa que ninguém calcula, que é o custo do cliente. Qual é o custo para atender esse cliente? Exatamente. Cara? Ele quer entregar, quer vender, mas ele não calcula o custo daquele cliente. Às vezes o cliente custa mais caro do que o produto que ele está vendendo. Sim. Né? Então, eu já fui numa operação que a gente fez justamente essa pergunta para a equipe que estava na sala. Aí novamente não tinha comercial, infelizmente, mas eles devem ter levado isso lá depois. Que era justamente isso.
a operação de transportes, faz entregas durante o dia, mas também faz coletas, não, transportadora. E essas coletas, elas surgem conforme alguém liga. Então você, Tailão, ela tá lá e quer falar, pô, eu preciso pegar uma caixa aqui. Você liga lá, alguém olha e fala, pô, tem um caminhão, ele pode passar aí 2 da tarde, pode passar aí 3 da tarde, pode passar amanhã de manhã. Beleza. Só que não há uma categorização, por exemplo, do que você está pedindo. Então, por exemplo, você está pedindo para ir lá para buscar um computador, por exemplo, de um valor de R$5.000. É o que você vai transportar ali para o transportador entregar num outro lugar. E você está pedindo para ir lá buscar um mouse de R$20. Normalmente as empresas não vão fazer distinção, falar assim, ó, eu deveria cobrar mais daquele mouse, porque eu vou andar, mesmo que a distância seja a mesma, eu vou andar ali, mas o produto que eu vou trazer ali tem um custo muito baixo. Ele vai me demandar um tempo, sendo que eu não tenho estrutura para poder fazer isso de outra forma. Então, se houvesse essa análise, ele fala assim, ó, para você, eu vou cobrar R$50 para buscar esse mouse. Para você, eu vou cobrar R$20 para buscar esse computador. Porque eu tenho um custo agregado ali, enfim. Não é feito isso. E aí, quando você fala assim, pô, mas você deveria atender, por exemplo, o seu mouse é urgente, eu preciso buscar esse mouse hoje, poderia buscar esse mouse amanhã de manhã. Às vezes até você fala, pô, pode vir aqui amanhã. Só que a empresa fala assim, não, eu tenho que ir lá hoje. Meu compromisso é de coletar rápido e entregar rápido. Se eu não buscar esse mouse lá na casa do Tailão hoje, ele vai ligar para outra transportadora e outra transportadora vai lá e eu vou perder esse frete. E aí começa esse problema. O quanto custa as urgências, esse sacrifício de eu falar assim, não, eu não posso perder esse mouse. Eu tenho que ir lá. Então... Eu ouvi essa semana, e isso com certeza você trabalhando com demandas por desenvolvimento já passou por isso, a gente passa por isso diariamente, que tudo pra gente é urgência e é prioridade. Eu ouvi isso de um cara falando pro comercial, pô, vai atender esse vendedor, tudo que ele pede é urgente, tudo que ele pede é prioridade. Então, a demanda de todo mundo que está em volta ela é urgente, porque ela importa. A tua dor ela precisa ser resolvida. Exatamente. E tu não está olhando o custo. E isso, quando a gente casa logística, comercial, cliente, o produto, toda essa bagagem, essa engrenagem que faz o negócio funcionar, cara, todo mundo tem parte no custo. Todo mundo tem uma perninha para poder deixar aquilo mais caro, né? Então faz uma diferença. Eu já vi uma plaquinha uma vez no RH, mas ela serve para isso também. É uma plaquinha que ficava assim, se a sua demanda se tornou urgente é porque você não se programou direito. Então não adianta eu me desdobrar aqui para corrigir a sua urgência. Sim. Se programe melhor, né? Mas realmente falta um pouco dessa participação de várias áreas, principalmente num projeto de otimização, de roteirização. Às vezes você está falando de mais frentes, né? Você está falando não só de roteirização, mas roteirização, monitoramento. Você pode envolver rastreamento, como é o caso de vocês. Então você tem N frentes ali que precisam ter equipes para controlar esses dados, precisam ter equipes para monitorar o que está acontecendo, precisa ter equipes para alimentar esse sistema, e todo mundo tem que se falar. Então é um mega projeto, né? Não é só o tal do público, não, instala aí amanhã, já está saindo um monte de rotinha pronta aqui e está tudo resolvido, né? Você tem que ter essa conversa, porque uma mudança, às vezes uma mudança boa, dentro de uma operação logística que vai reduzir 15%, 20% no custo, está impactando o cara do comercial que não se programou para isso e vai começar talvez a perder venda, porque ele não soube o que estava acontecendo, não soube se programar e não soube falar para o seu cliente que ele venderia de uma forma diferente para poder entregar de uma forma diferente. Ele vai querer vender do jeito que ele sempre vendeu. Alguém vai barrar e falar, não, agora você não pode vender assim mais, agora você tem que vender segunda, quarta e sexta. Você não pode vender mais todo dia. E o cliente lá fala, pô, antes você me vendia todo dia, agora você vende 3 vezes por semana, pô, ficar com estoque aqui. Só que não teve a explicação do porquê que é melhor ir lá 3 vezes por semana do que todo dia. Por que é mais barato? Por que é mais eficiente para todo mundo? Né? Então, como ele não tem essa explicação, ele vai ter só a ponta do processo, ele realmente fala, é pior pra mim. Antes você vinha aqui todo dia, agora só vem 3 vezes, pô, é ruim. Eu não quero mais. Vou comprar do fornecedor fulano
que ele me entrega todo dia, ele não tem essas frescuras aí de sistema e tal. Então, falta essa comunicação, falta esse conhecimento em todos os níveis e em todas as áreas, né? Para poder tornar o projeto, de fato, um projeto bem sucedido. Voltando aí pro Logistiquês, né? Uhum. A gente conversou uns dias ali, eu achei interessante a abordagem de começar a escrever em colaboração, né? Tu tá com essa ideia de começar a escrever com pessoas colaborando com o artigo? Sim. Foi uma das frentes que a gente levantou e entendeu que seria interessante para poder trazer ainda mais conhecimento para o que a gente está montando. Engajamento, né? Engajamento. Tu traz o público do outro. Exatamente. De certa forma, quando a gente faz entrevista, eu estou trazendo o teu público para o nosso canal. Exatamente. Né? Então, tu escreve levando alguém para colaborar. Exatamente. Então a gente começa a expandir isso para conexões que talvez eu não teria uma facilidade de chegar se eu tentasse ir sozinho, né? Além, claro, de trazer pessoas que são especialistas naquele tema que eu posso estar falando naquele dia, né? Às vezes eu posso estar falando uma abobrinha qualquer lá que eu não tenho ideia, ou às vezes eu estou falando com base no que eu conheço ou no que eu pesquisei, mas tem uma pessoa que trabalha naquele segmento ali há 15, 20 anos que pode contribuir muito mais para aquele tema do que só com a minha contribuição do meu ponto de vista, né? Então, a gente abriu algumas frentes nesse sentido de falar sobre a própria roteirização, processos de geocode, processos de estoque, faturamento. Então a gente está tentando buscar pessoas nesses segmentos que trabalham com esses segmentos para poder colaborar ali na construção do artigo, né? E tornar aquele conteúdo também não só continuar sendo relevante como a gente tenta fazer com o canal, mas que ele também tenha um aval do ponto de vista técnico de uma pessoa daquela área que fala, olha, eu estou falando sobre isso, eu conheço disso, eu trabalho com isso e realmente é uma fonte de informação confiável que outras pessoas podem vir pesquisar. Nas tuas andanças aí, qual que é a sua visão do profissional de logística voltado à roteirização? Complementando, o que ele precisa ter de conhecimento para atuar nessa área ou quais os desafios que ele vai encontrar atuando nessa área? Hoje eu tenho encontrado, acho que a gente pode falar de 3 públicos diferentes dentro dessa parte de roteirização especificamente. Você tem um público que já está na logística há muito tempo e que cresceu junto com a logística, construiu a logística, e quando você chega para trabalhar com novas tecnologias, ela se divide em 2. Tem gente que fala, legal, tem uma tecnologia nova para me ajudar, ou tecnologia não funciona, meu jeito é muito melhor. Então aí às vezes tem uma resistência lá, mas existe esse público que já está na área há muito tempo e que construiu a sua carreira baseada nisso. Tem o público que caiu de paraquedas, que fazia alguma coisa, eu trabalhava como estagiário, vai para roteirização. Tem um setor novo ali. Eu colava etiqueta na caixa e um dia me falaram assim, pô, você não quer trabalhar com roteirização, não? E o cara sentou ali e não faz ideia do que acontece, né? Então, e esse público também precisa. E tem um terceiro público que vem se especializando para trabalhar nisso, fazendo um tecnólogo, fazendo um curso, falando assim, eu quero trabalhar com logística, eu quero trabalhar com a roteirização, eu quero trabalhar com gestão de armazéns. E aí já é um público mais, do ponto de vista técnico, já mais avançado para poder lidar com essas novas tecnologias, inclusive com os novos processos. Com relação ao que precisa, né, ter, eu acredito hoje que precisa muito ter o conhecimento inicial, básico do que se faz, e a partir daí você começa a evoluir dentro da sua área de atuação, né? Não precisa ser uma logística global, falar de exportação, cabotagem, incoterms, não sei o que, se o cara trabalha com entrega de flores num bairro. Então, se ele quiser aprender sobre isso, legal, mas começa sabendo como maneja flores, como é o processo de manejar flores. Tem que ter uma caixa específica, tem que ter um cuidado. Então, aprenda... Regras sanitárias. Regras sanitárias, regras ambientais,
transporte de frágil de mercadorias. Então você começa por aquele nicho e a partir daí você vai expandindo para outras frentes. Um exemplo do que eu já vi, por exemplo, dessa parte de conhecimento que às vezes falta e é algo simples. Uma vez eu estava dando treinamento e eu estava falando lá, não, porque você vai utilizar o VUC, e aí você tem o VUC na região tal, e aí esse VUC vai trabalhar assim, e tinha um cara na ponta me olhando assim, com uma cara, tipo, faço ideia do que ele tá falando. E aí então a pessoa falou, tá alguma dúvida, tá tudo certo? Esse VUC que você tá falando, o que é isso? Foi aquele caminhãozinho ali, o veículo urbano de carga, tal, veículo pequeno que pode rodar. Ah, o caminhãozinho. Foi, o caminhãozinho. Ele nunca soube que o caminhãozinho tinha uma tipologia específica. Cara, entendeu? esse assunto muito doido, né? Nós que mexemos com rastreador de veículo. O que tu imaginar, nós já botamos um equipamento e aí, o que é, por exemplo, estou instalando um rastreador num caminhão, numa bitoneira. Né? Uma analogia agora. E aí o pessoal do atendimento, vamos instalar a trava de baú. Não, a trava de baú é a falta do conhecimento. É a falta do conhecimento. Ou eu tô num caminhão prancha, sei lá, qualquer... Perguntaram pra mim se ia botar a trava na porta do sorveteiro. Vou instalar num caminhão graneleira. Não tá marcando a temperatura. Sim. Por falta de conhecimento. Exato. A tipologia do caminhão, né? Exato. E isso é básico da operação, né? Da rotina de quem trabalha ali. Aí, claro, como você comentou, para quem opera com veículos especiais, grande porte, uma betoneira, não sei o que, vai ter uma tipologia específica daquilo ali. Quem opera com soja, por exemplo, vai estar mais voltado para esse do graneleiro, mas sempre tem que ter alguma coisinha básica ali que você vai ter que por incrível que pareça, tu tem que fazer treinamentos iguais aos psicotécnicos de habilitação. Tinha lá, o cara tem eu lembro que tinha um jipinho e tinha um quadrado, um biscoito e uma roda. O que eu encaixo? Tem que ser desse jeito. Tipo, tem lá um graneleiro, daí eu sinalizo lá o que não vai nesse carro. Um sensor de temperatura, uma lanterna, não sei o que tem. E parece besteira, mas no dia a dia, na rotina, quando é somente o assunto online ali, o cara não tem um contato físico. Porque é igual tu disse, o cara às vezes cai de paraquedas numa posição sem receber o treinamento e já precisa do resultado, não tem tempo, não tem conhecimento e começa a entregar a informação errada, né? Exato. E esse conhecimento para poder repassar para esse público também tem que vir de quem está aplicando, né? No caso dos consultores. Ele também tem que estar blindado sobre esse tipo de situação para ele mesmo não soltar uma pérola dessa. E aí descredibilizar todo o trabalho que ele fez até ali, porque alguém pode olhar e falar assim, esse cara não faz ideia. O cara não conhece minha operação, o cara, é uma besteira que o cara tá falando aqui. Então, assim, isso também, pro lado de quem tá implementando, pesa bastante, porque você é o rosto daquele sistema, é a voz que tá levando o conhecimento para dizer que aquilo funciona, e que funciona dessa maneira, daquela maneira, e que vai trazer esse ganho. Então, você tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa habilidade técnica para poder lidar com esses públicos, né? Um dia você vai estar numa construtora, no outro dia você vai estar num e-commerce, no outro dia você vai estar numa distribuidora de bebidas. Todo mundo tem logística, mas cada um vê logística de uma forma, cada um vê a logística de acordo com o seu nicho. Né? Já teve um artigo que a gente montou trazendo essas diferenças de termos técnicos. Por exemplo, você tem first, middle, last, você tem coleta, transferência e entrega, você tem primeira perna ou T1, T2, distribuição, é tudo a mesma coisa. Só que eu me lembrei de uma, né, que tu participou da época, da reentrega, retorno e rechaço. Exato, exatamente. Tudo a mesma coisa. Então, assim, era... Você tem que ter essas visões, porque às vezes cada empresa vai ter a sua nomenclatura. Às vezes ela usa a nomenclatura até de forma incorreta. E aí você tem que entender que, para aquele caso, talvez não adiante eu explicar para ele que, sei lá, ele tá falando de CIF e FOB como se fosse um negócio de entrega e coleta. Para ele funciona. Sim. Então, talvez em algum momento você pode abordar e falar disso com ele. Mas
todo mundo que você conversar ali, o cara fala assim, não, tudo que é CIF é entrega, tudo que é FOB é coleta, e o cara... Só que se o cara sai dali e vai para uma empresa diferente, de um segmento diferente, uma empresa maior, enfim, e ele chega lá com esse conceito, ele é massacrado. O cara fala, de onde você tirou isso? Ah, mas eu sempre trabalhei desse jeito. E aí, para evitar esse tipo de conforto, de multiplicação de conhecimento de uma forma equivocada, é que vem o canal. Eu falo, cara, esse termo é para isso, esse termo é para isso. Existem segmentos que usam esse termo também nessa metodologia ou dentro dessa condição, mas o mais usual é trabalhar dessa forma. Então ali você já está dando mais insumos também até para a pessoa olhar e falar assim, tá, beleza, então eu posso usar para isso e para isso, mas para esse tema aqui específico é só num segmento A, B e C, no outro é outra coisa. Para diferenciar isso também e dentro da proposta do canal fazer essa diferenciação do próprio idioma, né? É igual o porquê separado, junto, com acento, sem acento. É mais ou menos nessa linha. Você tem vários termos ali que são iguais, vários termos que você pode usar de diferentes formas, mas às vezes você usar ele de uma forma errada pode te prejudicar dentro daquele processo que você está trabalhando. Estamos terminando nossa sessão de roteirização. Primeira onda. Primeira onda, vamos para a segunda. Ô, Vinícius, quais são os teus planos aí com, né? Tu falou ao longo ali da conversa, mais voltado à ideia de futuro, ideias que tu tem no papel, mas para a gente matar aqui, qual que é a tua perspectiva aí com Logistiquês para o próximo ano? Quando você fala nós, tem mais alguém que te auxilia? Tem, a gente está com uma equipe de marketing que está trabalhando na parte visual, né? Então, toda a parte dos vídeos, a construção dos vídeos, thumbs de artigos, o próprio site tem uma equipe que cuida disso. E eu recebo também feedbacks de algumas pessoas para poder levar esse conteúdo e às vezes falar assim, tô pensando em falar de tal coisa. É interessante? Não é? É melhor abordar isso num artigo completo ou é melhor abordar isso só num videozinho curto ou só numa explicação? Então, tem algumas pessoas que estão apoiando a gente para poder montar e tirar, até mesmo expandir isso para cada vez mais objetivos, né? Sair um pouco da figura do Vinícius, do profissional, que foi como começou isso, mas passar a ser uma fonte de conhecimento que independe do Vinícius, né? Que qualquer um pode consultar e que, inclusive, outras pessoas podem colaborar para construir, né? Então, hoje a gente tem, como eu comentei, os artigos no LinkedIn e no site, publicados de forma simultânea, a LinkedIn Page com as informações também que replicam dos artigos e outras publicações voltadas ao mundo da logística. Em breve a gente deve subir o canal do YouTube para poder fazer também alguns shorts e algumas informações em vídeo. Tem o projeto do Spotify, que possivelmente vai sair, não sei. E o que a gente está começando a trabalhar agora também é um curso, como se fosse um curso de logística básica, né? Abrangendo esses temas em formato de curso, né? Em formato que a pessoa possa de fato sentar para estudar aquilo. Então, desde esses termos iniciais, esses termos mais básicos, até operações um pouco mais complexas. Então, a gente falou de o que é roteirização, o que é um veículo, o que é isso e tal, e a partir daí como criar uma roteirização, o que precisa para ter uma roteirização, depois que você tem uma roteirização, como você trabalha esse ecossistema. Então, fazer toda uma evolução no formato de básico, intermediário e avançado para poder multiplicar esse conhecimento também em forma de curso. E, sempre que possível, podcasts, palestras, seminários e eventos onde a gente possa discutir e levar também esse conhecimento para cada vez mais pessoas. CLT nunca mais. A princípio, não. Estou muito bem assim. É isso aí, cara. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Eu imagino pela experiência, quanto tempo já está nessa área de logística? Né? 18 anos. Você deve ter pego roteirizadores e servidores de aplicação, né? Servidores locais. Sim. E softwares SaaS, que Sim. é a nuvem agora.
Você vê a dificuldade, algum ponto negativo da tecnologia ir se afastando vamos dizer assim, das aplicações locais e indo para sistemas em nuvens? Qual que é a tua opinião sobre que isso? existe uma resistência do mercado em relação a isso, não, receio. Pô, o negócio tá na nuvem, caiu a internet, eu não roteirizo, né? Existe esse é um dos pontos, até que agora a gente tem escutado menos isso, porque... Vai dando mais confiança. E vai tendo mais ferramentas também, E né? conforme as pessoas também cada vez mais utilizam a tecnologia, fica mais claro de que isso passa a ser uma gestão da pessoa, da empresa, e não mais do sistema que está fornecendo, né? Você tem as duas frentes, claro. Se ele tenta acessar o site, você tem internet, está tudo ok, e ele não consegue porque o meu servidor caiu, é um problema. E aí eu tenho que tratar lá. Mas se ele não consegue acessar porque a internet dele é ruim, fulano, você deveria ter uma internet melhor. E ele vai olhar e falar, ok, deveria mesmo, eu preciso trabalhar melhor. E coisa que há 5, 7, 8 anos atrás ele fala assim, não, minha internet é maravilhosa. Eu tenho 5 mega de velocidade. Como que você quer que eu melhore a minha internet? Então, isso vem evoluindo. Mas o principal com relação à mudança desse modelo instalado para o modelo SaaS, normalmente é o custo inicial feito lá atrás para poder ter aquele sistema de forma instalada. Normalmente você tem um custo muito alto, né, de servidor, manter esse servidor no ar, dar acesso para essas pessoas, toda uma parte de segurança da informação para que ele consiga acessar e outra pessoa de fora não consiga acessar esses dados e roubar esses dados. Então teve todo um projeto, toda uma estrutura montada lá atrás que para você migrar para um SaaS agora, você tem que abrir mão disso. E a primeira visão da pessoa é assim, pô, mas eu investi, sei lá, 1 milhão para montar essa estrutura, você tá falando para eu jogar 1 milhão fora? 1 milhão há 15 anos atrás, pô, ok, você montou essa estrutura. Mas já se pagou. Possivelmente já se pagou. Se ela foi bem usada, bem dimensionada com a equipe, ela já se pagou. Você pode usar essa estrutura eventualmente para um outro tipo de operação, às vezes para um banco de dados, por exemplo, e manter o servidor lá, mas com uma outra finalidade, e migrar para o SaaS, e esse SaaS alimenta um banco de dados que está lá instalado. Você pode descontinuar isso, mas hoje a principal dificuldade é de abrir mão disso, porque fica uma visão de que se eu mudar para o SaaS, eu não tenho nada no meu computador, eu não tenho nada comigo. Como que eu tenho segurança de que essa informação não vai para lugar nenhum, sabe? Então, existem formas, claro, de contornar isso, existem diferentes metodologias de segurança da informação. A própria LGPD blinda muito disso, né? Tem normas ISO que blindam esse tipo de segurança para garantir que isso funcione da melhor forma. Mas falta ainda o convencimento em alguns momentos de que migrar para essa tecnologia é algo bom. Né? É como a gente fez há muito tempo atrás de migrar do videocassete para o CD, do CD para o DVD, e hoje você assiste um streaming. Né? Eu não reclamo hoje, por exemplo, que o filme que está na Netflix não é meu, que eu não tenho ele na minha mão. Né? Coisa que talvez há 15 anos atrás eu reclamaria. Eu tenho a fita do filme tal e eu assisto a hora que eu quiser. Tenho meu CD de música. Tem um Marrone. Eu comprei. Olha meu CD. Eu tenho um monte de CD lá em casa, mas eu escuto tudo no Spotify. Eu não devo pegar naqueles CDs faz muito tempo. Então, assim, são formas diferentes de evoluir com essa tecnologia. Né? Em algum momento pode surgir algo ainda mais avançado do que o SaaS que a gente tem hoje, e a gente vai voltar na mesma discussão. Pô, mas lá atrás você fez eu abrir mão do servidor que eu tinha instalado numa sala e tal. Aí você fez eu migrar para esse tal de SaaS. Agora você está me fazendo migrar para outra coisa? E sim, porque a tecnologia vai evoluindo. Show de bola. Mas terminando foi bem enriquecedor, né? Acho que se você for ficar em assuntos mais técnicos, fosse aprofundar em algoritmos, né, vai uma segunda onda de roteirização aqui. Sim. Até meia-noite. Mas show de bola, cara. Boa. Acho que valeu a pena aí ouvir o
a evolução do teu projeto. É legal quando tu vê um projeto nascendo. Sim. E ele vai crescendo, né? E vai passando por mudanças, adaptações, isso é bacana. E deixar o convite para quem nos assiste, né? Ir lá, acessar a página do Logistiqueza. A gente vai deixar o link aí para que você possa acessar e encontrar ali alguns artigos. E também, né, seguir, curtir, compartilhar, porque Sim, é importante. a gente só ganha o seu, né, a sua participação, a sua interação e a divulgação. E isso motiva a gente a continuar fazendo, porque, como já dissemos, não temos ganhos em relação a isso. Você está fazendo, muitas das vezes, na maioria das vezes, com amor àquilo que você pratica no dia a dia. Exatamente. Agradeço aí a tua vinda, né? Mais uma participação aí. Boa. A terceira pede música no Fantástico e quem sabe ganha um cachê, né? Aí sim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela disponibilidade para a gente jogar. É sempre bom ter esse contato para a gente poder falar sobre logística e afins. Show de bola. Valeu. Boa, valeu. Um abraço para quem ficou aí até o final. Que tenha tido uma boa roteirização. Isso aí. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu.